seu nome? Luciana Coutinho. Ricardo Coutinho. Quem fala dos dois? Como é que era antes da aliança? Como é que está hoje, Ricardo? Bispo, quando o nosso testemunho, quando eu era solteiro e ela também, quando eu fui pedir a mão dela em casamento para minha sogra, ela falou assim, olhando nos meus olhos, olha bem o que você está levando para sua casa, a minha filha. Eu procuro dar o do bom e do melhor para ela aqui. Então o mínimo que você tem que fazer, Ricardo, é honrar o que eu faço pela minha filha. Eu, tudo bem, sogra, eu vou fazer isso. A senhora pode ter certeza. Mas eu não consegui, bispo. Eu e a minha esposa, depois que nós casamos, a nossa vida só caía, só descia. Nós passamos por muitas privações. Eu não tinha condições de colocar o alimento dentro de casa. Eu não tinha condições de dar o sustento para minha esposa. Ela não tinha condições também de se vestir, o básico. Nem o básico a gente tinha. Só que assim, bispo, eu nunca perdi a fé. Graças a Deus, Deus me deu uma companheira. E ela falava para mim, Ricardo, ela confiava em mim, ela acreditava, a gente fazia corrente, nós estávamos firmes no pacto, na aliança. Ela falava, uma hora, essa chave ela vai virar. Deus vai honrar, não vamos desanimar. Qual foi o pior momento para você? Um dos piores momentos foi quando nós queríamos algo e não tinha. Sacrificávamos vale transporte, vale refeição, tínhamos que vender para poder pagar os compromissos, né? As despesas, porque nós morávamos na época de favor, na casa da minha sogra. E isso foi ficando muito terrível para nós, porque eu falava, meu Deus, o que a gente vai fazer? E foi quando teve uma virada de chave, a gente se revoltou, né? Tanto eu quanto ele, a gente começou a fazer uma aliança com Deus, e aí começou a dar uma guinada na nossa vida. Muitas coisas andaram acontecendo boas, né? Que foi onde ele teve uma inspiração para abrir o nosso escritório. E assim, bispo, para mim como homem, é muito revoltante você chegar para os seus pais e falar assim, me presta um dinheiro, que eu preciso colocar alimento dentro da minha casa. Aí eu lembro, bispo, que a minha esposa falou, no dia que a minha mãe me prestou um dinheiro, aí eu fui lá e fiz um hortifruti. Aí a minha esposa abriu a geladeira e ela falou, poxa, eu nunca vi na minha vida a minha geladeira tão cheia. E aquilo me revoltava. Eu falava, não é possível viver dessa forma. Eu não posso viver desse jeito. Fazendo a corrente, cumprindo tudo que a direção estava nos passando. Eu falei, não, Deus vai honrar. E teve um episódio que marcou muito a gente foi num compromisso. E esse compromisso terminou muito tarde, as pessoas iam saindo com seus carros, e eu e a minha esposa sentou ali no ponto de ônibus, porque eu não tinha condição, não tinha dinheiro para pagar um Uber, um táxi, nem o que fosse, não dava para ir a pé porque a gente estava muito longe. Falei, vamos esperar o último ônibus. E nesse dia, eu fui chorando, bispo. Da hora que eu entrei dentro desse ônibus, passei na roleta até dentro de casa. Ela falou, Ricardo, você está chorando? Eu falei, eu tô porque hoje é o último dia que a gente passa com isso. E aí foi quando a gente abriu a nossa empresa. Deus me deu inspiração. Eu já trabalhava na área jurídica há 28 anos. E aí Deus me deu uma inspiração, abrir um escritório. Hoje a gente trabalha com marcas e patentes, né? O nosso escritório ele é reconhecido no Brasil inteiro. E aí nós começamos, não foi fácil. Dia após dia, cliente após cliente, fazendo contato, e Deus foi honrando. De fé em fé. De fé em fé, não quebramos em nenhum momento a corrente. Em nenhum momento o bispo passou pela minha cabeça em desistir. Mesmo vendo todas as dificuldades, prova disso é que ela saiu da empresa onde ela trabalhava e veio trabalhar comigo. Ela falou, não, eu acredito, eu tenho certeza que Deus vai nos honrar. E hoje? E hoje nós abrimos o nosso escritório aqui em São Paulo. Eu tenho um escritório no interior de São Paulo, tenho um escritório em Salvador, na Bahia. Esse ano, para quem não tinha nada, não tinha condições de nada, eu falei para ela, você vai fazer o seu aniversário vai ser em maio, né? Escolhe para onde você quer viajar. Eu falei para ela. Ela falou, eu gostaria de ir para os Estados Unidos, gostaria de ir para a Disney com você e com a minha filha. Eu falei, então vai lá, tira o passaporte, tira o visto, pega o dinheiro e vamos para lá. E nós fomos, pastor, bispo, ficamos lá 14 dias nos Estados Unidos. Hoje Deus nos deu o nosso apartamento no centro da cidade onde a gente mora. Ele deu o nosso carro, eu dei um carro para ela. Eu tenho a minha moto, nós temos casa de aluguel, nós temos o nosso terreno na praia, temos o nosso escritório próprio. Mas assim, bispo, nada supera o prazer de Deus ter nos dado a presença dele. E eu creio que tudo isso um dia foi para servir mesmo, para glorificar o nome dele.
Porque o Espírito Santo, ele é tudo na nossa vida. Sem ele a gente não é nada, bispo, nada. Ele que sustentou vocês e agora estão colhendo os frutos. Deus abençoe.